Meninas, meninos, olá! Pesquisa médica com seres humanos. Trata-se de um tema, trata-se de um procedimento bastante complexo do ponto de vista médico, do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista ético. E agora, ao longo da Covid-19, nós temos já uma série de denúncias ligadas a problemas éticos e legais relacionados com pesquisas médicas com seres humanos, inclusive aqui no Brasil. Não é a primeira vez que isso acontece na história. Infelizmente, provavelmente não será a última. Há vários casos ao longo da história recente do mundo ocidental nos quais há esses problemas éticos que exigiram determinados protocolos, normatização, para se evitar que essas coisas viessem a acontecer, continuassem acontecendo. É sempre uma brincadeira de péssimo gosto, de gato e rato, né? O tempo todo nós buscamos, né, a sociedade busca formas, né, normativas legais de se evitar esses problemas, mas eles continuam acontecendo. E agora, aqui no Brasil, na Covid-19, também no caso Prevent Senior, talvez seja o caso não único, mas o caso mais emblemático. Antes de nós avançarmos, vale uma lembrança. O caso Prevent Senior, que foi denunciado na CPI da Covid-19, é uma denúncia, né? Nós vivemos em um Estado democrático de direito. Então, entre a denúncia e a condenação, existem algumas etapas. Existe a investigação, existe o devido processo legal com direito à ampla defesa, para só aí, talvez, haver condenação. Então, estamos no nível da denúncia e da investigação. Ainda tem muito chão para que se haja, de fato, uma comprovação e uma condenação. Porém, são denúncias relativamente sólidas e que exigem, né, esta investigação mais aprofundada. E para tentar jogar luz sobre este problema historicamente no mundo ocidental, vamos então a um debate a partir de agora acerca desse problema relacionado com a pesquisa médica. Vamos trabalhar então bioética, pesquisa com pessoas. Boa parte dessa apresentação eu embasei nesta obra, esta obrazinha bem rápida, bem introdutória sobre o tema, o que é bioética, de duas professoras, né, que apresentam em, acho que 3 artigos, né, numa leitura bastante rápida e de forma bastante técnica, bastante adequada, né, sem erros, contradições, obviamente, né, o tema vale bastante a pena fazer essa leitura. Vejamos. Alguns casos, primeiramente, vamos dividir a apresentação, primeira parte, alguns casos no mundo e aqui no Brasil, e na sequência, os protocolos de bioética que buscam evitar esses problemas. Começando com um caso específico, um caso à parte, que é o nazismo. Não é? Então, né, o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial em campos de concentração na Alemanha nazista é uma situação sui generis. Né? Uso de prisioneiros que eram, por exemplo, assassinados para ser feita a dissecação dos prisioneiros. Então, o médico solicitava uma quantidade de corpos. Né, os administradores do campo de concentração matavam então os prisioneiros e enviavam para os médicos. Isso é uma coisa, né, impensável, né? Mas também experimentos diversos, experimentos que eram invasivos, humilhantes, dolorosos e necessariamente levavam a óbito. É o caso, por exemplo, de ingestão de água salgada para verificar quanto tempo a pessoa resiste ingerindo água salgada. Então, experimentos, por exemplo, para tentar minimizar o problema de óbitos com pilotos que caem com as suas aeronaves em alto mar, que ficam presos em alto mar. Experimentos também ligados à ideia de pilotos que caem com as suas aeronaves em alto mar, também membros da marinha, né? Hipotermia. Então era pego o prisioneiro no campo de concentração e colocado numa piscina d'água gelada para ver quanto tempo ele morria, em quanto tempo ele morria, né? E daí uma série de procedimentos que eram efetivados para garantir uma sobrevida, um tempo maior de vida para este prisioneiro e, insisto, necessariamente chegaria a óbito. E também existiam experimentos sem nenhum tipo de relação científica. Por exemplo, o absurdo de fazer a junção com pontos de gêmeos, né? Então transformar gêmeos univitelíneos em
gêmeos ditos siameses, né? E o que aconteceu como resultado desse experimento macabro, né? Houve gangrena nas partes com pontos, nas partes de junção, e os gêmeos morreram, vieram a óbito. Então, realmente, isto talvez não passe pela cabeça de um roteirista de filmes de péssima qualidade na atualidade, mas foi implementado na Alemanha nazista em campos de concentração. Se isto é um caso à parte, nesses exemplos dantescos, mas coisas parecidas, coisas análogas aconteceram em outros contextos. Vejamos talvez um dos casos mais emblemáticos, que é o caso Tuskegee. Ele aconteceu na cidade de Macon, no Alabama, a partir dos anos 1930. Entre 1932 e 1972 foi feita uma pesquisa com 600 homens com o objetivo de identificar qual seria o desenvolvimento natural da sífilis. Então, como, junto a esses 600 homens, eventualmente contagiados com sífilis, como a doença se desenrola na pessoa sem tratamento. Lembrando que hoje a cidade de Macon é uma cidade bonitinha, simpática, elegante do sul dos Estados Unidos. Tratava-se de uma cidade bastante pobre, rural, com grande quantidade de população negra no sul dos Estados Unidos, onde pesa mais os problemas de racismo, de marginalização, de exclusão das populações negras, né? E daí a cidade de Macon sendo uma área problemática para fazer essa pesquisa. Vejamos alguns problemas relacionados com essa pesquisa. Primeiro, já havia uma pesquisa semelhante norueguesa com 2.000 participantes que tinha sido encerrada na década de 1920, com resultados já apresentados. Então, para que reproduzir novamente uma mesma pesquisa com mais 600 participantes negros na cidade de Macon? Então, não haveria sentido para isso. Mas os voluntários foram enganados. Por que eles se tornaram voluntários? Porque foi dito a eles que eles passariam por um experimento com um tratamento médico inovador para sífilis. Não era tratamento algum, era o desenrolar natural da doença. Então as pessoas foram tratadas com vitaminas, né, e sem nenhum tipo de procedimento terapêutico com validade médica nos anos 1930. Mas nos anos 1930 ainda não havia uma cura, um procedimento terapêutico para a sífilis. Entretanto, este procedimento já foi desenvolvido nos anos 1950, o uso de penicilina, né? Então essas pessoas poderiam ser tratadas com penicilina, mas não foi ministrada penicilina para os voluntários. Eles continuaram sendo tratados com vitaminas para averiguar como a doença se desenrola naturalmente nas pessoas. Então eles passaram a manifestar os sintomas da doença. Bom, vocês podem imaginar, estamos nos Estados Unidos dos anos 1950. Então basta que essas pessoas vão para outros hospitais, vão para outras cidades e busquem o tratamento. Não. Porque o nome dos 600 participantes foi disponibilizado para todos os hospitais dos Estados Unidos, e se qualquer um desses participantes buscasse tratamento, o tratamento seria proibido, para que a pesquisa pudesse se desenrolar e se averiguar como a sífilis, né, se desenvolve junto a pessoas incrivelmente sem tratamento. E qual foi o final dessa pesquisa? Nos anos 1960, uma jornalista descobriu essa pesquisa macabra e, como resultado, houve uma denúncia gerando um escândalo nacional, acrescido porque houve, durante o desenrolar da pesquisa, 13 artigos científicos publicados em congressos médicos, evidenciando que a classe médica parece, naquele período, naquele momento, não ligar muito para os problemas éticos envolvidos com a pesquisa. Dado, então, a denúncia pela imprensa, dado o escândalo nacional, em 1972, a pesquisa foi finalmente encerrada. O resultado da pesquisa: 125 pessoas que morreram direta ou indiretamente mortes diretas ou indiretamente ligadas à sífilis, 40 esposas contaminadas e 19 crianças que nasceram com sífilis. Ninguém foi condenado. O governo americano resolveu pagar uma indenização de, em média, $1.500 para os participantes vivos ou familiares ligados à pesquisa. E apenas em 1997,
O presidente Bill Clinton fez uma solenidade na Casa Branca, fazendo então um pedido formal de desculpas junto a esses sobreviventes, junto às vítimas, um pedido formal pelo governo dos Estados Unidos. Isso é retratado nesse filme, né? Aqui no Brasil comercializado com o filme Cobaias. Eu acho que é um título bem forte, mas um tanto adequado, né? O filme é muito velho, é de 1997, então ele é muito difícil de ser encontrado. Eu não o encontrei em plataformas como YouTube, né, com plataformas quaisquer de stream, né, e mesmo em torrent é difícil de encontrar, mas há uma cópia que circula com legendas no YouTube, é uma cópia de muito baixa qualidade de imagem, porque o filme, eu insisto, é velho, né, mas para quem quiser, vale a pena, apresenta a história de uma maneira mais ou menos objetiva e crítica. Será que Tuskegee foi a única vez que isso aconteceu na história? Não. E mais recentemente, África, contágio de AIDS em fetos. Nos anos 1990, final dos anos 1990, foi feita uma pesquisa em diversos países africanos, pesquisa ligada a diversos centros médicos de países desenvolvidos, envolvendo 200 mulheres grávidas com tratamento de AZT, a velha droga AZT, para averiguar como essa droga contribuía ou não para reduzir o contágio de AIDS para o feto durante a gestação. Problema: em 1995, antes dessa pesquisa na África, já havia pesquisa consolidada evidenciando como o AZT contribui para a redução do contágio de fetos. Então, novamente, como eu falei em Tuskegee, para que fazer essa pesquisa se já há uma pesquisa consolidada evidenciando a validade da droga AZT? Mas, pior ainda, há uma questão de custos. E o tratamento poderia ser feito, tratamento com AZT de longo prazo, que era o que já tinha sido estudado, evidenciando ser um tratamento eficiente para diminuir o contágio de AIDS ao feto, ou ser feito tratamento de curto prazo. Problema: havia uma diferença de preço. O tratamento de longo prazo custaria, à época, $80 por paciente, o tratamento de curto prazo, $50 por paciente. Então, os pesquisadores resolveram fazer dois grupos, né? O grupo de teste com tratamento de longo prazo, AZT de longo prazo, e o grupo controle, dividido no grupo controle, metade com tratamento de curto prazo, que era reconhecido ser menos eficiente, e metade do grupo controle não ter tratamento, ser ministrado placebo. Qual foi o resultado de se ministrar tratamento de curto prazo ou não se ministrar tratamento, se ministrar placebo? Acréscimo de crianças contaminadas com AIDS. Então, novamente, não é só Tuskegee, também na África e bem mais recentemente nos anos 1990. Será que apenas na África? Será que apenas no sul dos Estados Unidos? Não, aqui no Brasil. Denúncias contra a Prevent Senior sob investigações da CPI da Covid e do Ministério Público de São Paulo. Né? Novamente, são denúncias. Até a condenação ainda falta acentuar as investigações e o devido processo legal, mas são denúncias de razoável solidez. De estudos sobre o uso de medicamentos do chamado kit Covid em tratamento precoce contra Covid-19. Um estudo com 636 pacientes, sendo que apenas 236 fizeram eletrocardiograma. Alguns dos medicamentos utilizados nesse chamado kit precoce da Covid-19, o kit Covid de tratamento precoce da Covid-19, são medicamentos que interferem no funcionamento cardiovascular e, consequentemente, essas pessoas deveriam ter feito todos os exames médicos cardiopulmonares antes de entrar nesse experimento, mas apenas 236 fizeram. Mas os pacientes não estavam informados de que participavam de uma pesquisa. Então isso remete a Tuskegee, né? Então os pacientes estavam aparentemente recebendo um tratamento médico consolidado, mas não. Era um estudo. Mas veja, um hospital, né, uma operadora de plano de saúde, Prevent Senior, pode fazer estudos? Não pode. A pesquisa não foi autorizada pelo CONEP, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que regula pesquisa médica em seres humanos aqui no Brasil.
Qual foi o resultado disto? 14,7% estavam com Covid. 14,7% fizeram teste de Covid. 10% estavam infectados com Covid. E ainda houve omissão de Covid em alguns atestados de óbito de pacientes da Prevent Senior que morreram durante a dita pesquisa. Cobaias, nesse caso, né, que morreram durante esta pesquisa. Agora, qual seria o objetivo disto? Aparentemente, há uma relação com as demandas do governo federal de minimizar a importância, minimizar os problemas ligados à pandemia de Covid-19, com vistas a menos pessoas que entraram no tratamento fizeram efetivamente o teste de Covid. Poucas pessoas estavam com Covid-19 e muitas pessoas que entraram neste procedimento estranho, né, e morreram com Covid-19 tiveram a Covid então retirada do seu atestado de óbito, a potencial relação com o Ministério da Saúde e com outras instituições médicas do Brasil, tornando o caso de ainda muito maior gravidade. Por causa disto, há necessidade então de protocolos de biomédica, protocolos de biomedicina no mundo e no Brasil. Talvez o primeiro desses protocolos tenha sido o Código de Nuremberg. Recebe esse nome porque ele foi desenvolvido no desenrolar dos julgamentos de Nuremberg depois da Segunda Guerra Mundial, elaborados no contexto do julgamento dos médicos nazistas em Nuremberg. 10 artigos ligados a consentimento, relevância, redução de sofrimento, liberdade para o paciente se retirar do tratamento, tá certo? Então, tendo em vista, né, essas dores indizíveis, diria a Carta de Fundação da ONU, né, do período logo anterior, um código de conduta médica para pesquisas médicas em seres humanos para evitar que isto voltasse a acontecer. Entretanto, a classe médica não deu a devida importância para o Código de Nuremberg. A ideia de demonização do nazismo vem de tal forma, e de fato as coisas que aconteceram nos campos de concentração são de tamanha gravidade a ponto de se pensar que isto jamais aconteceria novamente, jamais aconteceria em outro lugar que não na Alemanha nazista. Daí o código não foi institucionalizado na prática. Então talvez ele tenha validade para os julgamentos de Nuremberg, mas não para médicos fora deste ambiente de exceção que era a Alemanha nazista. Entretanto, não é bem assim, não é? Porque, veja, o código é de 1947. Em 1947, estava se desenrolando a pesquisa em Tuskegee, lá em Macon, nos Estados Unidos. Tá? Então, não é só na Alemanha nazista. Isto valeria consentimento, relevância, evitar sofrimento, liberdade do paciente se retirar, também para os negros que estavam como cobaias lá em Alabama, lá no sul dos Estados Unidos. Mas, eventualmente, Nuremberg vai ser institucionalizado. Na Declaração de Helsinki, em 1964, Normalização Internacional do Código de Nuremberg, lembrando, Tuskegee estava se desenrolando quando o Código de Nuremberg foi apresentado, e mais, o Tuskegee ainda estava se desenrolando quando da Declaração de Helsinki, de 1964. Ela é de 64, nós estamos agora em 2021, ela passou por várias adaptações, inclusive nos anos 2000, no ano 2000 e em 2013, trabalhando com estes problemas. Proibição do uso de placebo no grupo controle, uso do melhor tratamento disponível no grupo controle. Então, a pesquisa com o novo medicamento, a nova vacina, a nova terapia, ela é de fato adequada, mais eficaz? Então, a gente precisa de um comparativo, e o comparativo é com quem? Então, um grupo toma um medicamento que está sendo testado, e o outro grupo, o grupo controle, vai ser ministrado o que neste grupo controle? Então, a ideia original é placebo. Então, tem o medicamento para um grupo, tem a terapia em teste para um grupo e o outro grupo não recebe coisa alguma, recebe o medicamento sem qualquer validade para a doença, para o mal que está sendo averiguado, não é?
A Declaração de Helsinki proíbe isto. Então, é a ideia de que haja o melhor tratamento disponível naquele momento para o grupo controle e não mero placebo. E o grupo que está sendo feita a pesquisa recebe o tratamento experimental dentro de um contexto de consentimento das pessoas, voltando à ideia do Código de Nuremberg. E por que a Declaração de Helsinki fez isto? No ano 2000, porque logo antes tinha havido aquele episódio na África com a ZT, no qual as mulheres receberam placebo e muitas crianças nasceram portadoras de HIV. Há, entretanto, um problema. Há uma suposta polêmica na classe médica internacional mundial sobre o texto da Declaração de Helsinki de 2000 e de 2013, apontando para uma dubiedade que dá margem para o chamado duplo estándar. E o que é o duplo estándar? É um duplo padrão ético. Então lá está o laboratório que está fazendo a pesquisa, ele é um laboratório de um país desenvolvido, onde há códigos de conduta médica que são mais restritivos, mais rigorosos. Mas será que esses mesmos códigos valem lá no país subdesenvolvido, aqui na América Latina, lá na África, lá na Ásia? Não. Então faz a pesquisa multicêntrica. Então faz a pesquisa junto às populações de país desenvolvido e faz a pesquisa com código de conduta mais relaxado no país subdesenvolvido, duplo estándar, 2 padrões éticos implementados em diferentes centros de pesquisa. Então, o Código de Helsinki a Declaração de Helsinki viria para eliminar esse duplo estándar, mas há quem diga que o texto é dúbio e dá margem para esta interpretação que validaria o duplo estándar. Não é o que essas pesquisadoras dizem. E eu, de fato, concordo com elas. Diz o texto da Declaração de Helsinki: os benefícios, riscos, encargos e eficácia de um novo método devem ser testados comparativamente com os melhores métodos atuais, profiláticos e terapêuticos existentes. Está dizendo, como dizem as pesquisadoras, existente no país anfitrião? Não. Então é apenas existente. Eu não consigo ver dubiedade nesse texto, mas há quem veja com vistas à validação do duplo estándar, a validação da ideia de 2 padrões diferentes de conduta em país desenvolvido e país subdesenvolvido. E no Brasil, gente? No Brasil nós temos a CEP-CONEP, Comitê de Ética em Pesquisa e Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que a gente tinha citado, que eu tinha citado no slide anterior, que tem um diferencial, pelo menos, frente à Declaração de Helsinki. Consentimento, veja, livre e esclarecido, que não é previsto, por exemplo, na Declaração de Helsinki ou no Código de Nuremberg. Então a ideia não é apenas o caráter voluntário da pessoa. Como a pessoa se tornou voluntária? Quem é esta pessoa, tá certo? Então a pessoa tem que estar livre, mas ela só é livre se ela é devidamente esclarecida. Então explicação clara em linguagem adequada acerca das potencialidades, riscos e direitos dos participantes. E, portanto, sem um linguajar pautado pelo mediquês, sem um linguajar pautado pelo juridiquês, que não vai ser entendido pelos participantes, que acabam sendo manipulados. E a gente volta aos problemas de Tuskegee, a gente volta aos problemas do AZT na África. Então, há esta previsão específica com vistas à redução da vulnerabilidade. E o que seria esta ideia de vulnerabilidade? Que o consentimento livre e esclarecido reduziria. É um conceito complexo, vejamos. Nas palavras das pesquisadoras de o que é ética em pesquisa, né, nós temos: é possível entender o conceito de vulnerabilidade de 2 maneiras. Primeiramente, como uma condição humana compartilhada, ou seja, como o fato de que todas as pessoas em situação de fragilidade por doença ou sofrimento teriam vulnerabilidade na condição de participantes de uma pesquisa científica. Assim, mesmo um homem branco, rico, poderia ser vulnerável se envolvido em um ensaio de fase 2 de pesquisa com medicamentos, com vacinas.
A segunda maneira, entretanto, de entender a vulnerabilidade é mais comum nos estudos sobre ética em pesquisa, como na condição de pessoas, grupos ou populações particulares, quando incluídos em experimentos, mulheres grávidas, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, são alguns exemplos. Então, por exemplo, agora na pesquisa com vacinas contra a Covid-19. Então, o primeiro ponto importante, tem a Declaração de Helsinki, que fala sobre a melhor terapia. Mas nós sabemos que nas pesquisas de vacina Covid-19 era ministrada a vacina experimental para um grupo e o grupo controle recebia placebo. Mas isso não afronta a Declaração de Helsinki? Não afronta. Porque não há outra vacina, tá certo? Então essas vacinas são as primeiras que estavam sendo desenvolvidas. Não há outra terapia que possa ser utilizada. Então não afronta a Declaração de Helsinki. E ainda mais a ideia de vulnerabilidade. Então vejam, primeiramente a gente teve a liberação das vacinas para determinados grupos de pessoas que são adultos, né? E não, por exemplo, para mulheres grávidas, para idosos, para crianças, né? Para adolescentes. E só eventualmente os testes possibilitaram averiguar a segurança para estes outros grupos que têm um acréscimo de vulnerabilidade. Vejam então como a ideia de vulnerabilidade já é envolta em uma complexidade. Mais ainda se nós apontamos para a vulneração e de acordo com o professor Sheehan. Vejamos. De fato, vulnerabilidade é uma categoria sui generis que pode ser aplicada a qualquer ser vivo que, enquanto tal, pode ser ferido, mas não necessariamente o fará. Então, a vulnerabilidade aponta para uma potencialidade de a pessoa sofrer um agravo, né, a partir, por exemplo, do experimento científico, do experimento médico. Vejamos. Ou seja, a mera potencialidade inscrita no termo vulnerabilidade não pode ser confundida logicamente com aquilo que chamamos de vulneração, de acordo com uma distinção já estabelecida por Aristóteles entre potência e ato. Então, a vulnerabilidade está dada numa condição potencial e a vulneração está dado em ato. Há pessoas que são reconhecidas como vulneradas. Quem seriam pessoas que estão em ato vulneradas? São pessoas mental, biológica ou socialmente, né, que não se pode atribuir condição de isonomia frente às demais e, consequentemente, autonomia. Novamente, os negros pobres, sem formação e analfabetos de Macon, no Alabama, nos anos 1930. Essas pessoas não são apenas potencialmente vulneráveis, essas pessoas são vulneradas. E, na verdade, a pesquisa médica se aproveitou desta condição de pessoas vulneradas para desenrolar a pesquisa, assim como as mulheres na África, assim como a ideia do duplo standard. E, portanto, voltando, a ideia que é manifesta no CEP-CONEP de consentimento livre e esclarecido busca evitar a vulnerabilidade junto, especialmente, a pessoas já vulneradas. Nós podemos ainda aprofundar isto pensando na noção de biopoder Foucaultiano. E o que é o biopoder Foucaultiano? Já trabalhei em vários outros vídeos com vocês essas noções em Michel Foucault, né? Biopoder em sociedades urbano-industriais complexas, com mobilização de diversos recursos para um determinado fim. Que recursos? Recursos das ciências, diversas ciências, recursos do direito, recursos de instituições diversas, tratamento estatístico, tratamento matemático dos dados de pesquisa em campo e assim sucessivamente. Que objetivos são estes? Objetivo, por exemplo, de educação. Objetivo de formação profissional, de qualificação profissional das pessoas. Objetivo de segurança pública, garantir segurança ao cidadão. Então, são objetivos diversos, né, que usam diferentes recursos para ser atingido ou, no nosso caso especificamente, protocolos de segurança, distanciamento social e vacinação à Covid-19.
Então, há conhecimentos médicos diversos, há conhecimentos biológicos, biomédicos diversos, que envolvem o contágio pela doença, o vetor da doença, as formas de contaminação e, consequentemente, como se evitar essa contaminação, fazendo com que haja a lógica de distanciamento social, de paralisação temporária das atividades econômicas, os protocolos de desenvolvimento de vacina, a aplicação de vacinação em massa às populações e assim sucessivamente. Isso é uma manifestação do biopoder Foucaultiano. Mas a gente pode ter uma variação deste biopoder. E como uma variação, uma especificidade desse biopoder? Vamos a Giorgio Agamben, que trata da ideia de vida nua. Vamos ver o que Marcos de Oliveira nos diz acerca da ideia de vida nua. Vida nua tem seu limiar na figura do homo sacer, que era aquela pessoa condenada na Vetusta, na antiga comunidade romana, em razão de haver cometido um delito, um determinado delito, e que em razão disto não pode ser sacrificado aos deuses. Contudo, se alguém o encontrasse, poderia matá-lo, sem que ao seu algoz se imputasse a pena por homicídio, uma vida insacrificável, porém matável, sendo, pois, o homo sacer aquele que se encontra entre o direito divino e o direito dos homens. É uma vida sacra no sentido de matável. Agora, onde está esse ambiente que fica entre o direito dos homens e o direito divino? O mesmo Agamben nos traz a noção de campo. Vamos ver o que Lucas Moraes Martins diz acerca da noção de campo. Entendendo o funcionamento singular do campo e sua estreita relação com a experiência biopolítica, pode-se trazer a lume os espaços de exceção dentro da democracia. Não se trata, portanto, de procurar apenas por um espaço de confinamento cercado por arames farpados, mas de investigar em quais espaços a norma e a vida nua entram em uma zona cinzenta de indistinção, mobilizando aquele que a gente passa a chamar homo sacer. Segundo o autor, então, isso não precisa de arame farpado e muros. Pode ter. O campo privilegiado de estudo de Agamben era o campo de concentração da Alemanha nazista, onde essas pessoas são colocadas para serem mortas através de determinados procedimentos, experimentos médicos, como nós vimos no começo da apresentação, ou através da sua exaustão física e eventual morte ascética em câmaras de gás e a sua eventual cremação. Então há todo um procedimento pensado que remete ao biopoder, mas não para a manutenção da vida, ao contrário, para a separação de um grupo que é destinado à morte, e aquele que os mata no contexto dado, a eles não é imputada pena. Mas não precisa ser só o campo de concentração. Pode ser o campo de Guantánamo, pode ser o presídio de Guantánamo, na base militar de Guantánamo, base militar americana, na ilha de Cuba. Podem ser os presídios brasileiros. Ainda assim, há arame farpado em torno de todas essas estruturas, essas instituições. Mas pode não haver arame farpado. De fato, o autor tem razão, pode haver prédios envidraçados muito elegantes, onde as pessoas entram alegremente para se curarem de doenças. Como a gente poderia entender este novo campo? Nas palavras da advogada Bruna Morato, a expressão que eu ouvi ser muitas vezes utilizada é óbito também é alta, diz a advogada da Prevent Senior. Insisto, é uma denúncia bastante bem fundamentada, mas ainda precisa de investigação e ainda precisa do devido processo legal com ampla defesa, mas precisa mesmo. Porque, na verdade, a própria estrutura é precária neste contexto. Por que a estrutura é precária? Porque se trata de um problema, como eu disse, estrutural. Porque a empresa que trabalha com medicina é uma empresa que está poupando gastos
através do óbito precoce dos pacientes, ou através de um procedimento médico que evitaria maiores custos de tratamento. Covid-19 mantém os pacientes que vão à UTI por muito mais tempo do que a média dos pacientes em UTI. Então, será que o kit Covid abreviaria evitaria que as pessoas entrassem na UTI? Mas entrou na UTI, procedimentos através dos quais a pessoa saia mais rapidamente. Saia mais rapidamente porque melhorou, porque se curou, ou saia mais rapidamente porque veio a óbito. E das palavras da advogada, óbito também é alta. Isso é bastante lamentável. Como eu disse, repito várias vezes, é uma denúncia, mas é muito grave, precisa ser investigado. Não é a primeira vez. Tuskegee, África mostram isto e nós precisamos, portanto, de mais normatização do ponto de vista da ética médica para que isto não aconteça, aliado à fiscalização efetiva. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, algum problema, quiser fazer alguma colocação, já sabe, é só me encontrar nas redes sociais. Abraço para todos e boa sorte.